Seus olhos, nós vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, é um privilégio entrar na Tua presença, é um privilégio poder sentir que o Senhor está no meio de nós. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus onipresente. O mesmo Deus que está aqui comigo é o Deus que está em cada lar assistindo essa live conosco. É importante demais que a gente possa continuar sentindo a Tua presença. Portanto, fica conosco, nos dê o privilégio de sentir o Senhor passeando em nossos lares, passeando em nosso meio e tocando o nosso coração. Fica conosco nessa hora importante em que abriremos Sua palavra. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu só situar então você que está chegando aí agora. O pedido é que você compartilhe o link, mande aí para os seus grupos de WhatsApp, compartilha no seu feed, coloca aqui de onde você está assistindo, se é a primeira vez que você está vendo essa série que começou na semana passada. Se semana passada você não esteve aqui com a gente, não tem problema, eu vou te trazer um resumo daqui a pouquinho do primeiro episódio. Hoje é o segundo episódio da série Vírus do Pecado. A série Vírus do Pecado, como eu disse, começou na semana passada, e na semana passada nós vimos que Deus tinha um plano inicial quando criou Adão e Eva, quando formou o ser humano com suas próprias mãos. Deus tinha o seguinte plano: Ele queria que o ser humano tivesse alguns atributos que só a divindade tinha, como a capacidade de raciocinar, tomar decisões, o tal do livre-arbítrio que nós conhecemos, além do que o ser humano teria a capacidade de viver eternamente. Mas essa capacidade de viver eternamente era condicionada à sua obediência. Então a obediência do ser humano traria então essa vida eterna, ou permaneceria ou manteria a vida eterna. O ser humano, você conhece muito bem, caiu em pecado. Ele foi enganado por Lúcifer. Lúcifer, que foi um anjo criado por Deus, viveu lá no céu com Deus numa eternidade no passado, no qual nós não sabemos quando ele foi criado, mas ele foi criado pelo próprio Deus. O que faz muita gente questionar se Lúcifer foi criado por Deus, então quer dizer que Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal, porque Deus criou, segundo a Bíblia, criou Lúcifer de maneira perfeita. Lúcifer foi criado de forma perfeita e foi criado com a livre escolha de obedecer ou desobedecer a Deus. Ele, com sua formosura, invejoso que foi, quis tomar o lugar de Deus. E quando ele tentou tomar o lugar de Deus, já não havia mais clima para ele permanecer lá no céu, e houve uma guerra lá no céu. Quando ele desceu aqui para a terra, derrotado, ele não conseguiu atingir diretamente a Deus, foi atingir suas criaturas, as criaturas de Deus, os seres que Deus mais amava, Adão e Eva naquele momento. Assim como ele tenta atingir você hoje, com uma preocupação, com uma doença ou qualquer outra coisa, eu sei que ele tenta te atingir, mas sabe por que ele tenta te atingir? Sabe por que ele tenta algo contra você? Porque você é a criatura mais preciosa aos olhos de Deus, e se você está ao lado de Deus, está contra ele vai tentar te atingir. Mas não se preocupe, porque assim como Adão e Eva, Deus sempre teve um plano para proteger e para salvar os dois. Deus também tem um plano para proteger você e para salvar você. Você crê nisso? Diga amém aí no comentário. Amém? Amém, que bênção. Então a queda do ser humano se deu depois que Lúcifer chegou aqui no Jardim do Éden e o ser humano foi enganado. Infelizmente ele foi enganado. O pecado entrou no mundo como um vírus. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado também passou a todos os homens, como acontece com o vírus. Não é isso que temos visto com o coronavírus? De 1 passa para 3 e de 3 passa para 9 e por aí vai se espalhando. O pecado entrou através de Adão e Eva e veio se espalhando por toda a humanidade. Deus estaria, foi uma pergunta que fizemos semana passada, Deus estaria numa sinuca de bico? Claro que não, Deus estaria numa sinuca de bico se fosse um ser humano como eu, mas Deus não, Deus já tinha um plano. Se o ser humano caísse em pecado, se o vírus do pecado infectasse o ser humano, ele já teria um plano, e aí nós vamos ver durante toda essa série qual é esse plano. Deus teria uma vacina? Foi a pergunta que nós fizemos semana passada. Claro que Deus tinha um plano. E o episódio de hoje ele tem como tema a representação do plano, porque Deus, muito antes de executar o seu plano de fato, ele primeiro representou o plano para que a humanidade entendesse qual era o plano de Deus. O plano de Deus era um plano de restauração, entenda isso, porque Deus, quando viu que o ser humano caiu em pecado, o ser humano perdeu junto com o Jardim do Éden, não só o poder ou a bênção de morar no Jardim do Éden, mas perdeu também a eternidade, que era condicional à obediência. Então, quando o ser humano perde a eternidade, o plano de Deus era restaurar no ser humano a eternidade, restaurar para o ser humano o Jardim do Éden, restaurar tudo que ele tinha criado inicialmente. O plano de Deus agora era de restauração. A vacina contra o vírus do pecado era um plano de restauração. E para a compreensão
do plano, para que a humanidade compreendesse o plano de Deus, Deus então representa esse plano durante muito tempo. Representações. Todos nós gostamos e nós abalizamos muitas vezes as representações. Quem aqui não gosta de assistir um bom filme que representa às vezes uma história real? Eu não sei se você já brincou, eu particularmente amo essa brincadeira. Eu lembro que lá no retiro de carnaval esse ano, lá no Joa, aqui em Altamira, eu levei o meu Imagem em Ação para brincar com os jovens lá. E aí propusemos a brincadeira de homens contra mulheres. Sinto dizer, mulheres, se quiserem contestar aqui nos comentários, fiquem à vontade, principalmente você, viu, Sara? Mas se quiserem contestar aí nos comentários, podem ficar à vontade. Mas os homens, nem deu pro cheiro, as mulheres perderam todas. Na verdade elas ganharam algumas lá, mas no geral nós ganhamos das meninas no Imagem em Ação. A brincadeira do Imagem em Ação nada mais é do que você representar através de mímicas uma realidade, e a pessoa que está ali no seu time tem que descobrir aquilo que você está fazendo mímica. Não pode falar, não pode fazer nenhum som, você tem que representar através da mímica para que a pessoa descubra aquilo que você está tentando representar. A representação tem esse poder de mostrar uma realidade que talvez você não compreenderia de outra forma. E aí vem a representação. Não é à toa que o mundo aprendeu a amar teatro, cinema, filmes. E sabe que Deus sempre trabalhou com representações? Na verdade, a teologia, ou o estudo na teologia, chama isso de tipologia. Nós estudamos sobre tipologia, inclusive, agora na lição da Escola Sabatina, na última semana. Para quem tem aí o guia de estudos da lição da Escola Sabatina, da Igreja Adventista, sabe do que eu estou falando. Então, nós estudamos sobre tipologia na semana passada. O que é tipologia? Tipologia nada mais é do que representação. É Deus representando os seus planos para o ser humano de alguma forma. Vou te dar um exemplo. Oséias foi uma tipologia de como Deus lidava com o seu povo, com os seus filhos. Como assim, pastor? Me explica melhor. Vamos lá. Lembra que Deus falou assim, Oséias, para quem nunca leu o livro de Oséias, até te convido a ler aí quando terminar essa live, dá uma lida ali no livro de Oséias para você entender. Deus chegou para um homem de Deus, para um homem dele, que era Oséias. Oséias era um homem exemplar, e falou assim, Oséias, casa com essa mulher aqui que é adúltera. Ela se prostitui, ela é adúltera, mas você vai casar com ela. Como assim? Eu sou um homem de Deus, como que eu vou casar com uma mulher adúltera? Casa com ela. Ela vai sair de casa muitas vezes, vai te trair, vai tentar viver com outros homens, mas deixa eu te dizer, é exatamente isso que eu quero que o povo entenda, porque do mesmo jeito que você vai fazer com essa mulher, é o jeito que eu trato o povo de Deus. O meu povo me trai, me abandona, foge dos meus braços, foge da minha casa e eu sempre vou atrás. Então isso é uma representação. Deus usou a vida de Oséias para representar como ele amava o seu povo, independente da traição ou não daquele povo. Isso é tipologia, isso é representação. Outro exemplo de tipologia é a peregrinação do povo pelo deserto. O povo andou 40 anos no deserto, e aí o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios fala que o povo de Deus nos últimos dias, você e eu, seríamos como o povo de Israel peregrinando 40 anos no deserto. Não que a gente vai viver 40 anos de perseguição, não é isso. É que nós passaremos também momentos tão difíceis quanto o povo passou lá no deserto. Então uma tipologia, uma representação. Você está me entendendo aí? Coloca aí no comentário para mim, só para eu saber se você está compreendendo o que é essa representação. Coloca aí. Abraão, uma outra representação muito clara. Abraão, Deus pede assim, Abraão, eu quero que você entregue o seu filho como sacrifício, o seu único filho. Essa é uma representação do que Deus fez, entregando o seu único filho. Inclusive, vamos falar sobre isso ainda nessa série, a série Vírus do Pecado. Tá bom? Só para abrir um parêntese aqui, a série Vírus do Pecado é todo domingo, às 8 horas, aqui nesse canal. Tá bom? Já deixa marcado aí na sua agenda. Mas você compreendeu o que é representação, o que é tipologia? Se você lembra de mais alguma representação, mais alguma tipologia, coloca aí no comentário, só para eu saber se você lembra de alguma outra representação, alguma outra tipologia na Bíblia. Mas para a gente resumir tudo, o plano de Deus pode ser resumido numa frase. A frase é: o inocente deve pagar o preço. Como assim, pastor? Você vai entender aqui hoje. Mas a frase que pode resumir o plano de Deus, o plano de restauração de Deus, o plano para que Deus resgatasse o ser humano desse vírus do pecado, o plano de vacina contra esse vírus, pode se resumir nessa frase: o inocente deve pagar o preço. Vamos lá entender isso então? Primeiro, quem merecia pagar o preço do pecado, quem era? Adão e Eva, você e eu, nós pecamos. É ou não é?
Tem muita gente, inclusive, eu falei semana passada e vou repetir hoje. Uma vez alguém até me disse assim: pastor, eu não consigo entender por que eu, um ser humano, tenho que pagar o preço do pecado de Adão e Eva. Ora, você nunca pecou na vida também? Não, criatura. Você já pecou. Quem pecou tem que pagar o preço. Não é à toa que lá em Romanos a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Então o pagamento para o seu pecado deveria ser a sua morte. Mas tem um detalhe aqui: o nosso sangue é sujo, é manchado com pecado. Então o nosso sangue não é suficiente para pagar o preço do nosso próprio pecado. Por mais que você fosse na cruz ou você entregasse a sua vida pelo seu próprio pecado, não seria suficiente para pagar o seu pecado, porque o seu sangue, o meu sangue, é sujo, é manchado com pecado. Então teria que ser um sangue de um inocente, um sangue não manchado, um sangue que não conheceu o pecado. É exatamente nessa hora, quando Adão e Eva caíram em pecado, é que Jesus se oferece. Porque o plano, lembra que eu falei semana passada? O combinado de Deus com o ser humano era assim: Adão e Eva, vocês podem comer de toda a árvore que está aqui nesse jardim, mas tem essa daqui que está no centro, vocês não podem tocar nessa árvore. Vocês não podem comer desse fruto, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Eles morreram no mesmo dia, sim ou não, Adão e Eva? Responde aí para mim, sim ou não? Não morreram no mesmo dia. Mas como assim, pastor? Então quer dizer que Deus não cumpriu com a sua palavra? Era exatamente nesse sentido que eu estava falando, que Deus estava numa espécie de uma sinuca de bico. Satanás agora iria acusar Deus de qualquer jeito. Porque se Deus cumpre sua palavra e mata Adão e Eva naquele dia, Satanás vai falar assim: não falei que ele era um Deus tirano? Se eu estivesse lá ia ser muito melhor. Ele não perdoa ninguém. E se ele deixasse Adão e Eva passar sem nenhuma punição, Satanás ia falar assim: Deus não é um Deus de palavra. E aí, o que Deus iria fazer? É nessa hora que Jesus se oferece. Quem deveria pagar era Adão e Eva. Quem deveria pagar pelo seu pecado era você, eu. Mas Jesus, por tanto te amar, por tanto amar Adão e Eva, por tanto me amar, ele se oferece no nosso lugar. Primeiro, ele sabia que a gente não ia suportar o peso ou o preço do nosso pecado. Segundo, o nosso sangue, como eu disse, não seria suficiente. Teria que ser o sangue de um inocente. Aí vem Jesus, naquele momento, se oferece. Ele se oferece porque, primeiro, ele te amava. Ele se oferece porque ele queria entender na pele o que é ser humano. Ele queria entender na pele o que é sentir frio, fome, sede, calor, para que você, quando fizesse uma oração e dissesse assim: Deus, o Senhor não está entendendo o que eu estou passando, a minha situação é complicada, Jesus vai olhar para você e dizer assim: meu filho, eu entendo, eu já fui ser humano, eu entendo, já passei por isso. Então Jesus te entende, te compreende. Até é bom a gente abrir esse parêntese para que você saiba que Jesus te entende, Jesus te compreende, ele já esteve na sua pele. Quer ver uma prova disso? Abra sua Bíblia aí comigo em João capítulo 2, verso 25. João capítulo 2, verso 25. Ah, você não está com a Bíblia não? Vai lá, corre lá, pega a Bíblia. João 2, 25, vamos ler alguns textos aqui hoje. João 2, 25, abre aí a sua Bíblia. Olha aqui que João fala sobre Jesus conhecer a humanidade ou não conhecer, sobre ter vivido na pele de humano. Jesus foi 100% homem e 100% Deus no mesmo corpo. É incrível isso. Olha só o que a Bíblia diz, João capítulo 2, verso 25, a Bíblia diz o seguinte: e não precisava de alguém de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ninguém precisava dizer para Jesus, e até hoje ninguém precisa dizer para Jesus, o que é ser humano, o que é o ser humano, não, porque ele entende muito bem, ele sabia o que era a natureza humana, Jesus sabia muito bem. Então Jesus se oferece, vem viver aqui nesse mundo. Ele nasce numa manjedoura, ele nasce num estábulo, no lugar onde os animais dormem, comem, defecam, urinam. O rei do universo nasceu ali. Você consegue compreender o que é isso? Ele poderia ter escolhido como rei do universo, com toda a sua majestade e glória no céu. O sacrifício de Jesus já começa aí, inclusive, abandonar a glória lá no céu. E aí ele nasce, poderia ter escolhido o melhor hospital da época, as melhores parteiras, mas não, ele escolheu nascer num lugar simples, numa família humilde, numa família de carpinteiro. E aí ele nasce ali, cresce como uma criança comum, pobre, humilde, aprende o ofício da carpintaria, e aí então vai para o seu ministério depois dos 30 anos e morre com 33. Mas você entende muito bem o que é Jesus se oferecer? Só que até Jesus vir e executar o plano de salvação do ser humano, que são os temas dos nossos próximos episódios, inclusive o nosso próximo episódio vai falar especificamente sobre o plano da vacina contra o vírus do pecado, até chegar a Jesus,
de Adão e Eva até chegar Jesus, foram 4.000 anos. E como que o povo, nesse período todo, iria entender que plano era esse para salvar o ser humano do vírus do pecado? Deus, então, representa esse plano. A forma que Deus escolheu para representar esse plano está no santuário. Já ouviu falar sobre o santuário? Já estudou sobre o santuário? Se não, você não sabe o que está perdendo. Ali tem muito sobre salvação, ali tem muito sobre perdão, ali tem muito sobre redenção, tem muito sobre Jesus. É isso mesmo, ali no santuário, representação da nossa salvação no santuário. Abre aí a sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9. Abre aí comigo, eu estou abrindo aqui minha Bíblia também. Êxodo 25, versos 8 e 9. Está acompanhando o raciocínio aí? Coloca aí no comentário, pastor, até aqui estou entendendo. Coloca aí para nós. Isso, vamos lá. Êxodo 25, você está gostando? Vai compartilhando com os amigos aí, ó. Manda para ele o link, coloca no seu feed. Vamos lá, Êxodo 25, para a gente entender agora sobre o santuário, essa representação do plano que Deus tinha. Êxodo 25, versos 8 e 9, a Bíblia nos diz o seguinte: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu quero que vocês construam um santuário para eu habitar no meio de vocês. Primeiro, era incrível Deus, mesmo depois da entrada do pecado no mundo, dizer agora para Moisés, depois de tantos séculos da entrada do pecado, Deus olhar para Moisés e falar assim: Moisés, fala para o povo que eu quero construir um santuário, quero morar no meio de vocês. Porque desde o Jardim do Éden eu não posso mais estar no meio do povo, eu quero estar no meio de vocês. Olha como que Deus faz questão de morar no meio do povo. Aí Deus disse assim: olha, eu quero morar no meio de vocês, construa um santuário segundo o modelo que eu te mostrei. Você prestou atenção nesse trecho aqui? Eu quero destacar esse trecho. Segundo o modelo que eu lhe mostrarei. Que modelo é esse? Ora, se Deus entregou um modelo é porque já existia um santuário antes desse santuário que Moisés construiu. Como é que é isso, pastor? Que santuário é esse? Esse santuário que Deus mostrou como modelo para Moisés e o seu povo construir o santuário aqui na terra, era o santuário lá do céu. Sabia que sempre existiu um santuário lá do céu desde a eternidade? Tanto é que se você olhar na Bíblia, em Hebreus e em Apocalipse, você vai ver que existiu um santuário lá no céu desde o passado e até hoje existe. Quer ver? Vamos lá para a Bíblia? Hebreus capítulo 8. Esses textos agora que eu vou ler com você mostram que existe um santuário lá no céu que serviu de modelo para o santuário aqui da terra, sempre existiu no passado e vai existir para sempre. Olha só, Hebreus capítulo 8. Abre aí comigo nesse texto de Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2, a princípio são os textos que vamos ler. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Olha só o que diz esse texto. Hebreus 8, versos 1 e 2. Já abriu aí? Quem já encontrou, diga amém. Amém. O texto diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Olha, está falando de um tabernáculo ou de um santuário que Deus, uma morada de Deus que ele construiu, não foi o homem. Então não é o santuário de Moisés que está sendo falado aqui, é um santuário lá do céu. E quem ministra lá agora como sumo sacerdote é Jesus, ele está lá no céu. Você vai entender daqui a pouquinho o que Jesus faz lá no céu como sumo sacerdote. Mas o fato é que existe um santuário lá no céu. Apocalipse agora, só para confirmar, aliás, ainda em Hebreus, não vai lá em Apocalipse não, Hebreus 8, quero ler o verso 5 agora, só para confirmar que existe um santuário lá no céu. Hebreus 8, verso 5 agora. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, aqui, o autor do livro de Hebreus, ele está mencionando aquele texto que lemos lá agora, de Êxodo 25, versos 8 e 9, dizendo assim: olha, esse santuário é o modelo que serviu para Moisés construir lá de Êxodo 25. Então, claramente, nós temos um santuário lá no céu. Um outro texto para confirmar isso, Apocalipse 11, verso 19. Olha só, mostrando que existe um santuário lá no céu. Apocalipse 11, 19. Abre aí comigo. O texto diz assim: abriu-se então, Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. O santuário de Deus que se acha onde? No céu.
Muito bem. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O santuário que se encontra no céu. Agora não tem dúvida. Agora você já entendeu que existe um santuário lá no céu. Então Deus pediu para que Moisés construísse um santuário aqui na terra, segundo o modelo do santuário que já existia lá no céu. Deu para compreender aqui agora? E nesse santuário aqui da terra que Moisés iria construir, seria representado o plano de salvação ou o plano da vacina contra o vírus do pecado. Vamos lá entender então algumas coisas. Primeiro, o que iria representar muito bem esse plano que Deus tinha era o sistema de sacrifícios. E dentro desse sistema de sacrifícios, exigia alguns personagens. O primeiro deles era o sacerdote. O que o sacerdote e o sumo sacerdote faziam no santuário? Eles tinham algumas funções. A principal delas era interceder pelo povo, era fazer mediação entre Deus e o povo. Ou seja, tinha um caminho que o povo tinha que percorrer para chegar até Deus. O que o povo então tinha que fazer? Falava assim: sacerdote, vai lá, fala com Deus lá, para ver se ele não perdoa o meu pecado. O sacerdote então ia até Deus e dizia assim: Senhor, o João Vitor está arrependido do pecado dele, perdoa o pecado dele. Ele trouxe aqui um cordeirinho para o sacrifício, como símbolo de que ele está arrependido, então perdoa o pecado dele. Esse era o papel do sumo sacerdote, do sacerdote naquele tempo: interceder, fazer mediação. Sabia que tem um texto na Bíblia que diz que o único mediador entre Deus e os homens hoje, sabe quem é? Jesus. Por que Jesus é o mediador entre Deus e os homens? É o que intercede por nós lá no céu, porque ele é o sumo sacerdote, como lemos lá em Hebreus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus hoje faz por mim e por você o papel de sacerdote, de sumo sacerdote. Ele chega diante do Pai quando você faz uma oração dizendo assim: Pai, eu pequei mais uma vez, eu não sei porque eu errei de novo no mesmo pecado, estou até com vergonha de pedir perdão de novo. Entenda, se você tiver cometido o mesmo pecado, nunca tenha vergonha, porque se Deus ele colocou Jesus como nosso sumo sacerdote, como seu intercessor, não tem problema, ele está lá para interceder por você mesmo. O que é interceder, pastor? Interceder é quando você não tem assim uma ligação direta com uma pessoa, aí você vai lá e fala assim com alguém que é conhecido dele. Por exemplo, o prefeito da sua cidade aí. Você não conhece ele, mas precisa de um favor dele. Aí você chega para o seu amigo, que é muito chegado do prefeito, e fala assim: cara, intercede por mim lá, faz a mediação, faz o meio campo aí, me ajuda. Aí o seu amigo chega lá para o prefeito e fala assim: prefeito, olha, você não conhece o João Vitor, mas o João Vitor está pedindo um favor, ele está... Não, por consideração a você, eu vou te ajudar aí. É exatamente isso que Jesus está fazendo lá. Não é à toa que quando você termina a oração, você fala assim: Senhor, eu estou te pedindo isso, mas não é por mim, porque eu não mereço nada, eu estou te pedindo em nome de Jesus. Aí Jesus, quando termina a oração, fala assim: Pai, ele pediu em meu nome aí, dá uma ajuda. A intercessão, o meio campo, fazer a mediação. Em outras palavras, Jesus faz o papel de nosso advogado, de nos defender diante do Pai. Amém? Amém. Quem crê nisso, diga amém aí no comentário. Amém. É o que Jesus faz por nós lá no céu. O papel de nosso advogado. Você comete um pecado, a lei vai te condena e diz assim: olha, a lei fala, não adulterará, se adulterou. Oh, meu pai, a lei te condenou. Aí vem o advogado e te defende diante do Pai. Pai, ele está arrependido, perdoa o pecado dele. Aí Deus iria dizer assim: mas olha, o salário do pecado é a morte, ele tem que pagar. Não, Pai, eu já paguei no lugar dele. Está aqui a marca nas mãos e nos pés. Jesus é o teu advogado que te defende. Deu para compreender? Então, quando o sacerdote fazia esse papel lá no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote fazia esse papel de interceder, ele já estava representando o que Jesus faz hoje por mim e por você. Por isso que eu estou dizendo que o tema de hoje é a representação do plano. Tudo isso faz parte do plano da salvação, inclusive o papel de Jesus hoje como sumo sacerdote. Mas lembra que eu falei que uma frase resume todo o plano? A frase, alguém lembra qual é? O inocente deve pagar o preço. Decore isso aí. Se você precisar escrever, escreve no comentário para você não esquecer. O inocente deve pagar o preço. Essa frase resume o plano de salvação do ser humano. E como que Jesus representa, como que Deus fez para representar essa ideia de um inocente ter que pagar o preço? O cordeirinho. No sistema de sacrifícios, todos os dias você, pecador, tinha que levar um cordeirinho pela manhã e pela tarde. E olha como é que era sanguinário o plano aqui. O plano era mais ou menos o seguinte: você levava o cordeirinho. E para quem não conhece, cordeiro é um dos animais mais mansos que existem.
Nem quando ele está perto de morrer, ele abre a boca para nada, 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 nada. Então você levava o cordeirinho todo dia, você pegava um cutelo ou uma faca, alguma coisa assim, cortava o pescoço do cordeirinho, e aí o sangue escorria, o sacerdote parava uma bacia para escorrer o sangue, e ali você colocava a mão na cabeça do cordeiro como se estivesse transferindo o seu pecado para o cordeiro. O sangue do cordeiro era levado para dentro do santuário, o sacerdote então jogava, aspergia com a ponta dos dedos o sangue no santuário, dizendo assim: Pai, esse é o pecado do João Vitor, ele veio pedir perdão, ele está arrependido, perdoa o pecado, que é o papel do sacerdote, sumo sacerdote, de fazer a mediação, fazer a intercessão. Então ele fazia com sangue ali. Você deve estar pensando: pastor, o que o cordeiro tem a ver com isso? Pobrezinho, inocente, coitado dele, ele não tem nada a ver, tem que morrer por causa do pecado de alguém. É exatamente essa a ideia. Um inocente tem que pagar o preço. Era para o ser humano entender qual era a gravidade do pecado, o quanto o vírus do pecado era danoso, a ponto de fazer um cordeirinho inocente ter que pagar o preço. E aí quando você vai em Isaías, olha só o que diz esse texto, Isaías 53, abre aí comigo para você entender quem é esse cordeiro. Esse cordeiro estava representando quem? Você acha que já deve saber, né? Isaías 53, verso 7 aí agora. Olha o que o texto nos diz. Isaías 53, verso 7. A Bíblia diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro. Olha o nome aqui citado, como cordeiro. Foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. De quem que a Bíblia está falando aqui, gente? De quem é? Coloca aí no comentário, de quem é? De Jesus, é claro. O texto aqui agora de Isaías escreveu esse texto 700 anos antes de Jesus nascer. Era uma profecia ao Messias, uma profecia sobre Jesus. Então ele diz: olha, quando ele vier, ele vai ser como uma ovelha muda, que não abre a boca, como um cordeirinho. O cordeiro lá do sistema de sacrifício do santuário. Por isso que eu disse que o santuário é a forma mais clara que Deus tinha para representar o plano da salvação. Por isso que eu disse antes que o santuário está cheio de mensagem de salvação, de perdão, de redenção do ser humano. Quando você entende bem o santuário, você entende o plano da salvação. O cordeirinho representava esse Jesus que viria morrer no seu e no meu lugar. Um Jesus inocente que nunca cometeu pecado, que não merecia morrer, mas pagou o preço do meu e do seu pecado. Olha o que diz João, capítulo 1, verso 29. Olha o que diz aqui. João 1,29, só para confirmar quem era esse cordeiro. Olha só, João 1,29, o que diz o texto? João 1,29 diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, para você entender em que contexto esse texto foi escrito, esse texto foi escrito quando João Batista ainda era um pregador no deserto. João Batista era um cara totalmente excêntrico. Ele vivia no deserto, o que é muito incomum. Geralmente os pregadores procuravam praças públicas, mas ele procurou o deserto para pregar, o que já é bem incomum. E ele não tinha uma mensagem assim muito simples, muito gostosa de se digerir, de ouvir, não. A mensagem dele era uma mensagem dura. Ele entrava de sola, podemos dizer assim. Ele chegava logo de voadora na linguagem popular. Ele dizia assim: raça de víboras, cobras malditas, se arrependam dos seus pecados. Era isso que ele largava logo. E ele, enquanto pregava, ele tinha muitos seguidores, ele sempre dizia: olha, eu batizo com água, que ele batizava lá no Rio Jordão. Inclusive, esse momento aqui que lemos, era o momento que Jesus estava chegando para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Não que Jesus precisasse ter sido batizado para lavar os seus pecados, porque Jesus nunca cometeu nenhum pecado, mas para nos dar o exemplo. E aqui fica um recado para você que nunca foi batizado, tá? Passou o momento de você tomar a decisão. Se até Jesus foi para te dar o exemplo, imagina você e eu. E aí, voltando para a história, João Batista sempre pregava: olha, eu batizo com água, mas vai vir um aí, ele batiza com o Espírito. É esse que eu estou falando. Eu estou preparando o caminho, é para ele. Importa que eu diminua e ele cresça. No dia que Jesus apareceu, João Batista olhou de longe e falou assim: lembra do cara que eu falava? É ele aí, ó. Ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra do cordeirinho lá do sistema de sacrifícios? João Batista estava dizendo com outras palavras isso. Lembra do cordeirinho que tinha que morrer lá no sistema de sacrifício? Pois é, esse aí, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Todo cordeirinho que morria apontava para Jesus. Todo cordeirinho que morria representava Jesus. Vocês agora entendem para quem ele estava apontando. Esse cordeirinho estava apontando, era para esse cara aí que está chegando. É Jesus. O que me impressiona, sabe o que é? É que Deus sempre cria os meios para que a salvação fique clara para você.
ele representa, inclusive com o sistema de sacrifícios. Isso é lindo, isso me comove e mexe comigo. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós tentamos dar o nosso próprio jeito para o nosso próprio pecado. Esse é o problema. Isso desde Adão e Eva até eu e você. Adão e Eva, qual foi o jeito que eles tentaram dar para o próprio pecado? Lembra aí para mim. Tentaram fazer folhas, roupas com folhas do seu próprio jeito. E aí o que Deus chegou e fez assim? O que Deus chegou e fez? Olha, meus filhos, não é bem assim. Vocês não conseguem dar jeito no próprio pecado por si só, vocês precisam de mim. Eu sim posso dar jeito no seu pecado. Aí Deus foi lá, matou um cordeirinho e colocou neles roupas de peles de animais. O primeiro cordeiro que morreu inocentemente. Imagina Adão e Eva vendo o primeiro cordeirinho, o primeiro animal morrendo por causa do pecado deles. O que eles sentiram? Ali Deus dava pela primeira vez jeito no pecado do ser humano. E aí o tempo foi passando, Deus criou o sistema de sacrifício com o cordeirinho. Mas sabe que o ser humano ainda deu o jeito de fazer da sua própria maneira, do seu próprio jeito? Tentou dar o seu próprio jeito. Como foi isso, pastor? Lembra quando Jesus entrou no templo e entrou chicoteando tudo? Era porque eles estavam banalizando o sistema de sacrifício, colocando animais com defeitos, animais que era levado para o sacerdote colocava de volta para vender, não matava o animal. Você consegue entender a que ponto o ser humano chegou tentando dar jeito no próprio pecado? E até hoje a gente faz isso, tenta dar jeito no próprio pecado. Ah não, deixa que eu tento dar um jeito aqui de esconder, de encobrir, ninguém pode saber disso aqui, eu vou tentar passar o pano, vou fazer escondido para que ninguém saiba. Entenda, querido irmão, entenda, querido amigo que me escuta agora, você não pode dar jeito para o próprio pecado, é só Jesus que tem jeito para o seu pecado. E hoje ele te trouxe até essa live, não foi por um acaso, talvez você já acompanhe aqui, mas talvez você tenha vindo por um acaso, parou nessa live aqui. E se você parou aqui não foi por um acaso, não sai daqui, é porque Deus tinha uma mensagem importante para que você ouvisse hoje, e a mensagem é: Deus quer te salvar, Ele tem um plano preparado para salvar você. O vírus do pecado te infectou a todos nós, inclusive a mim, mas tem uma vacina, tem um remédio, que é o sangue de Jesus. Se você permitir que o sangue de Jesus te lave de todo pecado, você vai ser salvo do pecado. Se você crê nisso, eu quero terminar te fazendo uma proposta. Que tal você aceitar hoje essa salvação que Jesus te oferece? Que tal viver uma vida nova com Jesus? Não é bacana, não é gostoso demais a gente poder saber que Jesus morreu para nos salvar, morreu porque nos ama, morreu em nosso lugar, Ele morreu em meu lugar, morreu no seu lugar. Era você que deveria estar naquela cruz, mas por amor a você, Jesus morreu em seu lugar. E hoje está lá no céu, no santuário do céu, como seu sacerdote, seu sumo sacerdote, intercedendo, sendo seu advogado. Que amor é esse? Que tal a gente retribuir esse amor com a nossa entrega? Quem sabe eu estou falando para alguém que está me assistindo agora e ainda não é batizado. Eu quero marcar o seu batismo. Eu quero te batizar. Que tal? Coloca aí no comentário: pastor, eu quero ser batizado. Ou me procura no privado, ou procura essa pessoa aí que te mandou esse link da mensagem e diz para ela: olha, fala com o pastor que eu quero marcar o meu batismo. Que tal? Você que já é batizado, ou você que sente que ainda não está na hora, pastor, deixa eu te dizer uma coisa: a sua hora não é a hora de Deus, o seu tempo não é o tempo de Deus. Se Deus está te chamando hoje, é porque hoje você deve tomar uma decisão. Mas se você já é batizado e acabou se afastando de Deus de alguma forma, está longe dele, mas quer voltar a retribuir esse amor, esse é o dia. Então eu quero orar por você que decidiu ser batizado, ou você que decidiu viver uma vida nova, diferente com Jesus agora. Eu quero orar por você. Se você topa essa oração, feche seus olhos como você está. Eu quero orar. Querido Pai, eu oro com essa pessoa agora que decidiu viver uma vida nova porque entendeu o quanto o Senhor nos ama. A representação fez tão bem para a humanidade no passado e fez bem para nós hoje também. Hoje nós compreendemos o quanto o Senhor nos ama e como esse plano é importante. O Senhor ilustrou muito bem e hoje nós entendemos que o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus e morreu no nosso lugar. Hoje esse Cordeiro se transformou em sacerdote, em sumo sacerdote, intercedendo, advogando em nosso lugar. Obrigado por tanto amor. E esse amor nós queremos retribuir com a nossa entrega. Alguns se entregando para o batismo, outros entregando o coração e a vida em teu altar. E é por isso que nos entregamos.
Por tanto amor, nós queremos retribuir e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus pela sua decisão. Amém. 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 Que legal. Eu quero agora abrir um momento para a nossa interatividade, o nosso momento de interação. Vai mandando aí mensagem agora, tá bom? Vai mandando só para eu dar uma olhada aqui. Quem está aqui compartilhando com a gente, quem está aqui conversando com a gente. Deixa eu ver aqui. Tem bastante comentário aqui hoje, gente. Olha que legal. Deixa eu ver aqui, ó. A Edileuza Barbosa está dizendo assim: graças a Deus que Ele pode nos defender. Amém, Edileuza. A Damir está dizendo boa noite a todos, que Deus abençoe a todos grandemente. Berenice Pereira está aí também, que é minha sogra. Ale, um abraço. Agostinho Neto, esse aqui é querido demais, lá do Maranhão, está assistindo a gente. Né? A competição no retiro, a Edileuza está dizendo lá do Imagem e Ação, foi muito boa. Quando a pandemia passar, nós vamos voltar. Estão querendo revanche as mulheres, não vai dar nem para o começo. Olha, está dizendo, ó, tô entendendo a explicação. Maria Aparecida está dizendo aqui, tia Cida, legal que vocês entenderam bem. Adão e Eva não morreram no mesmo dia, isso mesmo. Muito bem, deixa eu ver quem mais está aqui. Vanice, Ale, Edileuza mais uma vez, Washington Grangeiro, Nete Rocha, Camila Santos, pessoal dizendo amém, amém, amém. Antônia Souza, Ivani, irmã Ivani. Deixa eu ver quem mais aqui. Pessoal só comentando amém, 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 amém. Amém. Olha aqui, o irmão Grangeiro está dizendo aqui, pastor, olha, se alguém deseja conhecer sobre o santuário com mais tempo, ele está dizendo que tem um DVD que fala tudo sobre o santuário. Entra no PV lá, ó, entra no Message lá com o Grangeiro lá, que ele vai te passar aí. Rose Castro sempre acompanha a gente, a irmã Rose lá de Santarém, Laís de Araújo. Olha lá, o pessoal está dizendo, como é que alguém que só fazia o bem tinha que morrer pelo erro dos outros? É difícil entender, é a graça inexplicável, é o amor inexplicável de Jesus, né? Alessandra Moscon, boa noite, que legal te receber aqui. Edileuza, mais uma vez comentando, deixa eu ver aqui, o sangue de Cristo por nós, amém. Deixa eu ver, Isabel Santos está aí também. Sara falando ótima pregação, que legal, glória a Deus, obrigado pela mensagem. Bom, gente, foi muito bom ter vocês aqui hoje. Que legal a gente poder compartilhar, falar sobre a mensagem de Deus, sobre a salvação, sobre o Evangelho. É muito legal. Foi bom receber vocês aqui hoje. Domingo que vem tem mais, tá bom? Terceiro episódio dessa série, a série Vírus do Pecado. Semana que vem nós vamos falar exclusivamente sobre o plano. Hoje falamos sobre a representação, falamos sobre o santuário e semana que vem vamos falar sobre o plano. Nesse mesmo canal aqui, às 8 da noite, eu conto com você, tá bom? Lembrando que nós temos outras séries também. Na quarta-feira a gente tem a série Ouse Pedir Mais, que fala sobre oração. No sábado pela manhã, às 9 horas da manhã, às 9h30, na verdade, nós temos falado aqui sobre o que eu aprendi na quarentena, a série Aprendi na Quarentena. E sábado às 6h30 da tarde tem a série Fé em Xeque. Então tem muita série para você acompanhar. Tem aqui, você pode entrar aí no meu Facebook, vai ter alguns vídeos aí para você acompanhando essas séries que eu mencionei agora. Mas enfim, tem conteúdo para dar e vender, para você compartilhar com os amigos, para você assistir. Muito legal ter vocês aqui hoje. Que Deus abençoe e uma boa semana para todos vocês. E até a próxima.